Em vídeo divulgado pelo senador Jorge Seife Júnior, o jurista Ives Gandra Martins apontou como a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Walter Braga Neto pelo Tribunal Superior Eleitoral é indicativa de que não há mais democracia no Brasil. O jurista apontou: é interessante como temos tido condenações no Brasil por meras manifestações. Ele lembrou as condenações de Daniel Silveira, Bolsonaro e agora Braga Neto e assinalou condenações sem que tivesse havido qualquer tipo de violência. O jurista Ives Gandra Martins afirmou que o conceito de democracia, afirmado pelo STF ou pela Justiça Eleitoral, não é o mesmo que está presente na Constituição brasileira. Ele lembrou que os constituintes definiram que o povo é representado por aqueles que elegeu, e ao Judiciário cabe garantir a aplicação das leis. Gandra lembrou que às vésperas da eleição passada, veículos de comunicação foram punidos por defender o candidato que não era aquele em quem os ministros do Supremo vieram a votar. A maioria dos ministros do Supremo veio a votar. O jurista explicou: significa, em última análise, que no Brasil nós temos prisões por manifestações e inelegibilidade por manifestações. Mas quando eu vi um ditador como El Maduro, recebido com tapete vermelho pelo presidente da República, e quando eu vejo a Justiça Eleitoral da Venezuela proibir a candidata que foi eleita por toda a oposição como a sua candidata, e nós proibirmos candidatos que foram também eleitos pelo povo, eu fico preocupado, porque cada vez mais a nossa justiça se assemelha à justiça da Venezuela. Ives Gandra Martins disse: e o que me preocupa é que aquilo que a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declarou, que o Brasil é uma democracia apenas eleitoral, mas em que o povo não manda, onde há presos políticos e censura da liberdade de expressão, que infelizmente parece que a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que mede a temperatura das democracias em todo o mundo, possa ter razão. O jurista declarou: nós corremos cada vez mais o risco de entender que democracia no Brasil é o direito que cada eleitor tem de pensar rigorosamente igual ao que pensa um magistrado brasileiro. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados e impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O Tribunal Superior Eleitoral, por 5 votos a 2, condenou mais uma vez o presidente Bolsonaro à inelegibilidade e, dessa vez, acrescentou o seu candidato a vice, general do Exército, Braga Neto, a não poder mais concorrer também nos próximos anos. 2 ministros mostraram que no dia 7 de setembro houve aquelas solenidades próprias do dia da independência, mas o tribunal entendeu que isso fez propaganda para a candidatura do presidente Bolsonaro e por isso ele teria que se tornar mais uma vez inelegível e o seu candidato a vice, o general do Exército, também desta vez seria. É interessante como nós temos tido condenações no Brasil por meras manifestações. Assim ocorreu com o deputado Daniel Silveira, com palavras absolutamente inadequadas, mas manifestação sem problema nenhum. Com o presidente Bolsonaro, 2 condenações sem que tivesse havido qualquer tipo de violência, em que se tornaram inelegíveis, embora 2 ministros com os quais eu concordo votaram contra a inelegibilidade. Houve mais uma vez condenação para o Tribunal Superior Eleitoral. Cada vez mais, quando eu vejo no Brasil condenações por meras manifestações e dando a impressão de que só um conceito de democracia que pode ser dito pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Justiça Eleitoral, e não é aquilo que impôs o Constituinte, que eu vivi naqueles 20 meses de debates constituintes, seria o povo a definir, e quem poderia representar o povo eram aqueles que o povo elegesse, que é os deputados, senadores, vereadores, mas o Poder Judiciário é apenas um poder técnico, poder para garantir aquilo que os outros fazem, mas que não pode fazer. Foi assim que os constituintes pensaram a nova Constituição. Eu tenho visto condenações, inclusive até posições como, por exemplo, quando em relação à Jovem Pan, em diversos veículos de comunicação, 15 dias antes da eleição, houve a punição que está na linha de defender o candidato, que era o candidato que, enfim, não era aquele que os ministros supremos vieram a votar, a maioria dos ministros supremos veio a votar. Significa, em última análise, que no Brasil nós temos prisões por manifestações, inelegibilidade por manifestações. Mas quando eu vi um ditador como é o Maduro, recebido com tapete vermelho pelo presidente da República, e quando eu vejo a justiça eleitoral da Venezuela proibir a candidata que foi eleita por toda a oposição como a sua candidata, e nós proibimos candidatos que foram também eleitos pelo povo, eu fico preocupado por ver cada vez mais a nossa justiça se assemelhar à justiça da Venezuela. E o que me preocupa é que aquilo que a Universidade de Gotemburgo da Suécia declarou pelo Instituto Verdun, que o Brasil é uma democracia apenas eleitoral, mas em que o povo não manda, onde há presos políticos e censura da livre expressão, que, infelizmente, parece que a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que mede a temperatura das democracias em todo o mundo, possa ter razão. Nós corremos cada vez mais o risco de entender que democracia no Brasil é o direito que cada eleitor tem de pensar rigorosamente igual ao que pensa os magistrados brasileiros.